Amém. Saúdo a igreja com a paz, Senhor. 皆さん、主の平安がありますように。 É sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor. 教会に来ることを本当に皆さんと一緒に行って喜びを持っています。 Algo interessante que nós temos sempre aprendido quando nós estamos aqui na igreja é que Ele sempre está na nossa frente, é Ele que está abrindo os nossos caminhos, é Ele que está vencendo as nossas lutas. 一つ面白いと思うのは、いつも私たちがどこ行っても神が私たちその前にいて私たちの戦いを戦って私たちの問題をすべて解決を与えているんです。 E a sua presença, a minha presença aqui na igreja, já declara que você já é vencedor. で、私がの存在、皆さんの存在、ここに行ったということは、もうすでに勝利者であるということを表します。 Porque nós sabemos que muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, nos chama para não estar aqui na igreja. なぜなら私たちの生活の中でいろんなことがあって私たちに教会に行かないようにいつも呼ばれます。 Achei até interessante uma vez, antes de começar a falar sobre a mensagem de hoje, algo interessante de uma igreja, de um irmão foi reclamar com um pastor. まあこのメッセージに入る前に私の思ったことが誰か一人の、ある教会のメンバーがその教会の牧師にちょっと文句言いに行った。 Pastor, você não vai repreender aquele irmão que todo culto ele está ali dormindo. 先生よ、いつもあのメンバーが寝てるのに何も言わないんですか？ As pessoas vêm na igreja para ficar dormindo, não está certo isso. 教会に来るのを寝のために来ているわけなので、それは良くないんでしょうか？ Mas o pastor sábio, dirigido por Deus, por Espírito Santo de Deus, ele falou: irmão, antes de nós vermos por que ele está dormindo, vamos ver qual é a causa do que ele está dormindo. で、その、先生、知恵深いであって、そのメンバーに言いました。兄弟よ、まずその人が寝てる、ことを見るより、その原因を私たちは分からなければならない。 O irmão já reparou naquele irmão que está sempre dormindo, como é que ele vem? いつもその寝てる兄弟がどうやって教会に来るのがもう分かるんでしょうか？ Não tem vezes que ele vem aqui, ele não está arrumado, ele vem com uma roupa do seu trabalho? よく見ますと、ちゃんとした支度じゃなく、会社の作業着のままで教会に来てて。 Muitas vezes esse irmão ele pede para sua esposa ir na frente, levar a roupa dele, porque ele está indo direto ao trabalho, ele se troca na igreja para depois estar ali no culto pontualmente. 多くの時に、その兄弟が奥さんに連絡して、自分の着替えを教会に持ってくるようにって言われて、でその兄弟いつも直接会社から教会に来て、教会に来た後から、着替えるということが多いんです。 Então ele está ali, irmão. Ele está dormindo porque ele está cansado, porque ele vem direto do trabalho e o trabalho dele é difícil. 彼が寝てるのは直接会社から来て教会に、直接会社から教会に来て働きが、疲れてて、寝てしまったということなんです。 Então ele faz a pergunta para aquele irmão: o que é melhor, você dormir na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mesmo que você não esteja prestando atenção, mas está ouvindo a palavra do Senhor, ou estar em casa dormindo e não estar recebendo a palavra do Senhor? だから何が一番いいなのか、教会に来て御言葉を聞きながら寝てしまうのか、それとも家に帰って何も聞かずに寝てしまうというのを。 Então, a nossa intenção de estarmos aqui hoje é porque o seu coração anseia estar aqui hoje na casa do Senhor, na presença do Senhor. だから私たちがここに来たというのは自分の心が御言葉を聞きたいからこそここまで来ました。 Ninguém conhece essa rotina da sua vida. 自分の生活は誰もわからないんです。 Mas Deus sabe de todas as coisas. でも神はすべてご存知である。 E o melhor lugar de estarmos hoje é aqui, だから na こそ casa do Senhor. だからこそ私たちは一番、いい場所を思うというのはこの、神の御前に出るということなんです。 Mesmo que nós estamos cansados, mesmo que nós temos uma jornada muito difícil, mesmo que você acorda cedo todos os dias, mas você está aqui hoje na casa do Senhor.
いくら忙しくてもいくら疲れたとしても一番いいところは神の家に行くということなんです。 E Deus fala também nessa tarde que Ele conhece o seu coração. Ele sabe o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe a luta que você enfrenta no dia a dia. Mas hoje você separou para estar aqui. で神は私たちの持てること、自分に心を持てることすべてをご存知であるなので、あなたは、何があって、ここまで来たのは神はすべて、した上であなたをここまで連れてきたということです。 Uma pequena introdução para hoje, nós ouvimos uma palavra que também está direcionando a nossa vida nessa mesma persistência de estarmos prontos para poder caminhar com o nosso Deus. メッセージを含めて、私たち今日聞いた言葉がありましたんですけど、 Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, 皆さんと一緒にcapítulo 5, versículo 21 ao 24. 創世記の5章21節から24節まで読みます。 Gênesis 5, versículo 21 ao 24. 創世記5章21節から24節まで。 Amém? Alguns versículos. A palavra do Senhor nos diz, Gênesis 5, 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. 創世記5章20節から24節まで読みたいと思います。エノクは65歳になった時にメトシャレを受けた。エノクはメトシャラが生まれた後300年神と共に歩み、息子や娘を受けた。エノクは360年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのではなかった。 Amém? O tema de hoje, da palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, o caminhar com Deus. 本日のテーマは神と共に歩むことです。 Por isso que eu iniciei com essa pequena história sobre como nós estamos caminhando com Deus. だからこそ、先ほど私たちはどういうふうに神と共に歩んでいるのか、皆さんに言いました。 Quando Deus me direcionou nessa passagem sobre Enoque, このエノクに対して神に私だったときに、 na Bíblia nós não temos muitos relatos sobre a vida de Enoque. エノクの人生に対して聖書にはあまり書いてないんです。 O versículo que todos nós conhecemos é o versículo 24, que fala: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. まあ、皆さんがよく知っているのは、エノクに対してこの20節しか書いてないです。エノクは神と共に歩み、神が取られたのではなくなったんです。 A época que Enoque vivia era uma época que ainda estava multiplicando os habitantes ainda na terra. エノクがまだこの地上に来たときに、最初の頃でこの人口が少しずつ増えたところでした。 Mas aqui também nos ensina, se nós prestarmos atenção, Enoque já estava vivendo num lugar difícil. でも私たちはこれをよく見ますと、その時代をエノクが来たところがとても大変でした。 E nós vamos ver que está em Gênesis ainda, no início, no capítulo 5. でまた、創世記のところのまたの5章のところでもうこういう状態でした。 E a pergunta que eu faço, fiz para mim também: por que Deus, logo no início das Escrituras, no primeiro livro da Bíblia, já fala sobre o arrebatamento? じゃあ私は皆さんにこういう質問します。なぜもすでに創世記の5章で神はもうその、取り引き上げることに対して、言うんでしょうか。 Nós vemos que nessa época em diante, até a época de Noé, o povo já estava na maldade. もう、ノアの時代からその人たちがもう
明かして、もうとても大変な時代でした。Então nós vemos que o mundo já desde o início já havia por causa do pecado muita maldade. だからこそ最初の最初の時から罪によってもう、その、善に入ってしまった。 Então nós reparamos que também para poder andar com Deus também era difícil naquela época. だから私たちをよく見ますと、その時代であっても神と共に歩むのはとても難しいでした。 E uma coisa que nós podemos comparar que desde aquela época e os tempos de hoje não são difíceis. で、その時代から今まで、そんな簡単ではないんです。 Não é questão de quantidade de pessoas, mas a maldade da queda do homem, ele já vem sendo multiplicado conforme as pessoas iam crescendo. 人の堕落からこそ、そこから罪がどんどん大きくなって今まで私たちについてきました。 E nós vemos que logo depois, a partir da descendência de Enoque, veio Matusalém, que gerou até Noé. で、私たちはそのエノクの、子孫から見ますと、イエレドから来て、メトシャラまでいて、ノアまでいたということを私たちは分かります。 Então ali, nós vemos que Deus já estava mostrando plano para nós, pecadores. だからこそ私たちそこから見ますと、もうすでに前から神は私たちのために、計画をしました。 A Bíblia ainda não tinha sido escrito. その聖書自体がまだ書いたことはなかった。 Naquela época, eles seguiam pela fé. その時は信仰によって皆さんが神をついていた。 Também pela santidade. でまたその聖なる人生で、 Coisas que nós já aprendemos aqui na igreja. もうすでに私たちは教会の中でこれを習っています。 Nós ouvimos muito na igreja sobre você tem que ter fé, você tem que ter a sua santidade, você tem que caminhar com Deus. Nós ouvimos muitas pregações sobre isso. 多くの場合、私たち教会の中でメッセージによって、神様と共に聖なる人生を送りながら歩みなさいと、また信仰もしなさいと、また聖書を読みなさいとか、いろんなことを私たちはメッセージから指示を受けました。 Mas a questão é, nós sabemos de tudo isso, a necessidade de nós estarmos buscando a nossa santidade, de estarmos colocando a nossa fé, de nós cremos no nosso Deus, nosso Senhor Jesus como Salvador, mas nós estamos colocando isso em prática na nossa vida? 私たちはいろんなことで、そのいろんな規則を聞いたことで、自分の人生にそれを実施しているんでしょうかね。 O que eu achei interessante é que no início, em Gênesis, Deus já começa a falar sobre santidade, ou seja, o caminhar com Deus necessita de cada um de nós estarmos sempre em comunhão, em santidade com Ele. 私たちは神と共に歩むということは、その神との自分の人生は聖なるとまた信仰を持ちながら歩まなければならない。 Então nós vemos que por fato de Enoque ter sido arrebatado, é porque a Bíblia fala, ele andou com Deus. だからこそ私たちはこう見ますと、エノクが天に引き上がられたという意味は、神と共にずっと歩んだということを表します。 E a pergunta que eu faço para cada um de nós, é fácil andar com Deus? だから皆さんにこういう質問をします。神と共に歩むのは、簡単でしょうか？ Não é fácil. 簡単ではないんです。 Não é porque está lá em Gênesis com poucas pessoas, que o mundo estava no pecado, que naquela época era mais fácil andar com Deus. Não. 創世記の時代で人口が少なくても、でも人たちは、悪い人であったのに、神と共に歩むことは簡単ではなかった。 Uma vez que o pecado entrou no mundo, a maldade já começou a se espalhar por todas as pessoas. 一回罪が、この世に入った後、その人口にみんな広まってしまった。 Se não fosse isso, Deus não havia mandado o dilúvio chamado Noé para construir uma arca. それがなければ、神はノアに箱舟を作り、また、洪水を、行うことはなかった。 Então, desde
criação, desde a queda do homem, sempre foi difícil andar com Deus. だからこそ人間が堕落した後から神と共に歩むのは簡単ではなかったんです。Exemplo mais recente ainda é só nós lermos em Caim e Abel. 一番最終の例を見ますと、そのカイムとアベルの実験、私たちを見ますと分かる。O primeiro homicídio no mundo 最初の殺人事件であった。por causa do pecado. その罪によってそういうことがあった。A inveja. その羨み。Depois teve orgulho. でまたそのプライド。Depois tentou fugir de Deus. でまたそこから神から逃げようとした。O pecado vai gerando muitos erros que nós podemos cometer. だから罪によって私たちにいろんな罪を重ねて起こすことになる。Mas como nós lemos desde o início da Bíblia, Deus, a partir do momento que o homem cai, ele já coloca o seu plano em ação. だから私たちは聖書を見ますと、人が堕落した後から神もその計画を始めました。O que é esse plano que Deus colocou já em ação? その計画は何でしょうか？ Sabendo que nós somos fracos e nós somos pecadores, Ele já colocou em prática o propósito para a salvação de cada um de nós. 神がすでに私たちが弱いものであったからである上で、その計画をもうそこから始めました。Então, desde o início, vendo o homem já caído no pecado, Deus também mostra que há uma salvação para nós que somos pecadores. 神が、人間が堕落したことにより私たちのためにその計画も、用意されたわけです。E o que Deus ensina na vida de Enoque? で、エノークの人生を使って私たち何を教えているんでしょう？ Enoque andou com Deus e depois ele já não estava mais entre nós porque Deus o havia recolhido ou arrebatado. エノークは神と共に歩み、神が取られたということなんです。Então Deus está dizendo para você: se você andar nos meus caminhos, estiver em comunhão comigo, buscar a minha presença, você também estará comigo sendo arrebatado. だから、神は私たちこういうふうに言われます。もしあなたは聖なる人生を送って私と共に歩むならば、あなたも引き上げられるということを言っています。Então a vida de Enoque, apesar de ser alguns versículos que fala da vida de Enoque, nós podemos tirar muito proveito de uma mensagem de salvação para nós. でも私たちはこのエノークの小さな箇所であったとしても、私たちに救いのためにいろんなことを覚えられます。Mas se nós não andarmos no caminho de Deus, o que vai acontecer? でももし私たちが神と共に歩まなければどうなるんでしょうか？ Qual é o caminho daquele que não está em santidade, vivendo no pecado? O que vai acontecer com essas pessoas? もし人が、聖なる人生を送らない、また罪深いな人生を送った場合はどうなるんでしょうか？ Aí nós entramos no dilúvio. でそこに私たち洪水の話に入ってしまう。 Veja que essas partes que Deus já está falando, não por escrito, mas nas ações que estava acontecendo lá no começo, ainda na época da criação. 一応字で書いてないんだけども、でも、私たちを読みますと、その、人たちの、悪があまり増えてきた状態で、神はどういう行動を取るのか、私たちはよくわかります。 Deus chama Noé para construir uma arca para a salvação daqueles que ouvem e obedecem ao chamado para a salvação. 神はノアに箱舟を作りなさいと言え、また、その救いのために呼ばれるということを、指示します。 Noé passa 100 anos de sua vida construindo uma arca. ノアは箱舟を作るために100年もかかりました。
E nesses 100 anos ele não somente estava construindo, mas também ele estava chamando as pessoas para o arrependimento, para a salvação. でその100年の間に箱舟を創造しただけではなく、人たちに御言葉を語って救いのためにいつも呼びかけた。 Nós não temos ideia de quantas pessoas ficaram fora da arca. まあ、その箱舟に入れなかった人たちは何人いたかは全然私たち数えられない。 Mas nós temos noção de quantas pessoas foram salvas dentro da arca. でも箱舟に入った人たちは何人か私たちは分かります。 Então Deus nos mostra dentro do plano que muitos vão estar ouvindo a palavra de salvação, mas poucos irão resolver aceitar e entrar na arca para a salvação. むしろ私たちは見ますと、何人かその救いの話を聞きますが、でも受け入れる人たちは何人か私たちもそれをよく分かる。 Qual a ligação entre Enoque, a arca e Noé para os dias de hoje? まあ、この、日にちに比べますと、そのエノクとまた箱舟とノアに対して何が違うんでしょうか。 É só nós lermos aquilo que Jesus falou. まあ、私たちはイエス様を言ったことを見ますと、 Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Mateus マタイによ 24. る福音書の24章37節から39節を見ます。 Jesus já estava falando dos finais do tempo, mas ele compara os finais do tempo na época do dilúvio. もうすでにこの箇所ではイエスはその世の終わりをお話をしましたが、でも何が起こるのかここで、説明します。 A palavra nos diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. マタイの福音書の24章37節から39節。人の子が来るのはノアの時代と同じだからである。洪水になる前はノアは箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり釣ったりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人も残らず馬で、何も気がつかなかった。人の子が来る場合も、このようになる。 Veja como Deus, Ele ama tanto nós como pecadores, que antes de tudo acontecer, já no início, já no livro de Gênesis, já está preparando o que iria acontecer, mas Ele avisa antes de acontecer. 神が私たちに沖縄愛が持って、創世記の最初の頃から、この世の終わりに何が起きるのか私たち事前にいつも教えています。 No dia do dilúvio, muitos estavam comendo, bebendo, casando-se e dando casamento, até que chegou o dia do dilúvio. まあ、洪水の前に人たちは食べたり飲んだり、めとったりしてて、その後から、洪水が来てしまった。 O livro de Gênesis já está também dizendo o que vai acontecer dentro do livro de Apocalipse. もう、創世記の方から、黙示録に何が起きるのかもうすでに教えています。 Deus já estava falando, a salvação vai estar vindo. Você tem que andar nos meus caminhos, você tem que ter dentro de você a tua fé, e não somente a tua fé, mas buscar a tua santidade. もう創世記の方から、人たちにこういうふうに言ってます。私と共に歩んで、私たちの道で歩みなさい。あなたの信仰とまた私に信じるように歩みなさいと、最初からいつも私たちに言っています。 Se nós lemos em Apocalipse, nós vemos que antes da vinda de Jesus, ou durante a vinda de Jesus, será a igreja arrebatada.
創世記を見ますと、イエス様がこの世に戻る前に、この教会が天に引き上がるということを言われています。O que Deus está dizendo ali na vida de Enoque, que nos tempos de hoje, a sua igreja, ou a cada um de nós, se nós não estivermos andando no seu caminho, se nós não tivermos a santidade na nossa vida, se nós buscarmos a fé em Cristo, porque Ele entregou a sua vida por todos nós, nós vamos ficar. もし私たちは神と共に歩まなければ、その信仰とまた聖なる人生を送らなければ、私たちはこの世に残ってしまいます。E quando chegar o grande dia, でまたその日が来ると、 muitos vão ficar. 多くの人たちはこの世に残ってしまう。 E nós vemos a quantidade de pessoas que ficaram. で私たちは、この話を見ますと、どれだけの人が残ったのか私たちは分か E り nós ます。 sabemos quantas pessoas entraram na arca. で何人か、その箱舟に入ったのか私たちも分かります。 A proporção é muito grande entre o que entrou e o que ficaram. その入った人と外に残った人は差がとても大きいんです。 E agora, se Jesus vier a buscar a sua igreja hoje na segunda vinda, é a mesma quantidade. Muitos ficarão e poucos subirão. でも、イエス様がこの世に戻るときに、同じように多くの人たちがこの世に残ってしまって、本当に、人数少ない、天に引き上がれるということを私たちはよくわかります。 Isso, desde Gênesis, Deus já dá um alerta para nós andarmos sempre com Deus. だからこそ私たちは神と共にいつも歩みなさいと、神は私たちに事前にいつも注意しています。 Porque Deus já demonstra ali, no primeiro livro, os seus planos e aquilo que nós temos que fazer para conseguir a nossa salvação e ser arrebatado junto com Ele. もう創世記の、ところから私たちはどういうふうに神と共に歩んで、そういう人生を送るのかも教えています。 E uma das partes mais interessantes que eu chamo para todos nós, quando estamos lendo a Bíblia, で、私たちが聖書を読んでいる、箇所が一番いいところをと思うのは、 que em tudo que nós lemos na Bíblia, ele está sempre apontando para Jesus. すべて私たちが読むことはイエス様に、向かっていることを、表しています。 Ele está dizendo sobre a nossa salvação. 私たちの救いを言っています。 O plano dele, ele está em andamento porque ele quer a sua salvação. 神の計画は、そのイエス様と共に歩むことによってそこに救いがあるという意味です。 No Antigo Testamento, nós vemos que o povo andou pela lei. 旧約聖書を見ますと、その律法によって人たちを歩んだ。 Que significa obediência. それが、ものに従いという意味を表します。 E essa obediência vai gerar em você a sua santidade. で、その従うことによってあなたに聖なる人生を与える。 E o compromisso que você, cada um de nós, temos com Deus. で、また神とのどれだけの約束があるのか。 E a promessa se cumpre no Novo Testamento quando Jesus veio para todos nós. で、イエス様が私たちのために来た時でその計画を果たした。 Mas não muda a forma como Deus nos quer. でも、どういうふうに神が私たちを思っているのか、それは変わらない。 Ele quer de nós a obediência. 私たちにその従いを求めています。 Dentro da obediência, a nossa santidade. その従うことによって私たちのその聖なる人生を送るようにを思っています。 E caminhar com Deus. で、またその神と共に歩むこと。 É difícil. それは難しいでしょ É difícil. う。それは難しいんです。 É muito difícil. とっても難しいんです。 Tanto é que é difícil que nós podermos estar lendo a Bíblia também já é um desafio para nós. あまりに難しいので、その聖書を読むだけでとても、簡単ではない。 Nós temos que nos esforçar para poder ler a Bíblia. 聖書を読むのを頑張らなければならない Nós。temos que nos esforçar para estar orando com o Senhor. 神ともに歩んで、それを頑張らなければならない。 Nós temos que nos esforçar para podermos estar aqui na igreja. 教会に行くのが頑張らなければならない。 Caminhar no caminho de Deus é difícil. 神と共に歩むのはとても大変です。 Agora, estar no pecado é muito fácil. でも、罪深い人生を送るのはとても簡単。 Colocamos nosso tempo mais para as coisas do mundo que estar com Deus. 自分の時間は
神のことよりこの世のに与えるのが多いんです。 As coisas que tem lá fora é muito mais divertido do que estar dentro da igreja. 教会の中にいることより外にあるものが楽しいんです。 E aqui nós lemos na Bíblia, em Mateus fala, muitos estavam bebendo, comendo, quer dizer, estavam em festas. 私たちはこのマタイを見ますと、人たちが飲んだり食べたりという意味は、いつもパーティーの中にいた。 Estavam em alegrias, いつも喜んでいた。 estavam se divertindo, いつも楽しんでいた。 mas ela não é para sempre. でもその人生は、ずっとわけじゃない。 Então, muitas pessoas pensam que estar numa alegria lá fora é melhor do que ter uma alegria aqui dentro da igreja. だから多くの人たちは外で喜ぶを持つ時間というのは教会にいるより楽しいと思っている。 Eles se enganam pensando que estão alegres, estão felizes lá fora. 外で喜んで笑ったりしたりしてそこで幸せというのはとても間違いです。 Mas nós também temos que colocar no nosso coração, por estar aqui na igreja, não é algo obrigatório, não é algo pesado na nossa vida. でも私たちは考えなければならないというのは教会に来るというのを重に思うんじゃなくて、 Mas é estarmos em alegria. でも喜びを持って来るという。 É interessante, né? Quando a gente chega numa igreja grande, muitos não estão alegres quando chega dentro da igreja. 不思議に思うのはある人たちがせっかく教会に来てでも喜び全然持ってない。 E essa alegria tem que existir no nosso coração. その喜びは私たちの心になければならない。 Porque hoje nós não estamos vendo uma festa espiritual que está preparado para nós. なぜなら私たちは私たちのために、霊的な、祝いを準備しているのが私たちは目で見てないんです。 Porque ainda nós não colhemos ainda o resultado da nossa fé. なぜなら私たちの信仰の結果はまだ、見てないわけ。 Agora imagina Noé e sua família dentro daquela arca, escutando os gritos horríveis de socorro, me salve, e a água subindo. でも皆さんよく考えなさい。ノアと自分の家族が、箱舟の中で外で叫んでる、人たちを、頭に浮かべてください。人たちが助けてくださいって入らせてくださいっていうことをいつも叫んでた。 Algumas horas atrás estavam bebendo, comendo, rindo em festas. 少し時間前に、その人たちでも、パーティーで飲んだり、酒を飲んだり物を食べたりしてたわけ。 E logo horas depois estavam ali batendo na porta, pedindo para abrir, pedindo para que seja salvo, gritando desesperadamente. でその後から、その人たちも、中に入ってくれ、私たちを救いなさいって叫んでたりしてた。 E a Bíblia nos fala, nos finais dos tempos, na vinda, da segunda vinda de Jesus, muitos estarão como está escrito na Bíblia. で、聖書は私たちにこう言ってます。この世の終わりに同じようにその人たちもなるわけ。 E Deus nos dá essa mensagem para que nós estejamos caminhando com Deus em todo momento. で、神はそのメッセージを私たちに与えるというのはいつもその神と共に歩むことを言っています。 Deus nos ensina na passagem desde Gênesis até Apocalipse para nós não desistirmos em nenhum instante. 創世記から黙示録までずっと諦めずに歩むように教えています。 Deus nos ensina para estar no caminho dele, sempre buscando a obediência nele. いつもその神と共に歩んで彼に従うこと。 Porque depois será tarde. なぜなら後からはもう遅いんです。 Por isso que Deus já avisa anos, mas muitos anos antes de tudo acontecer. だからこそ神はもう何年前から私たちにそれを教えています。 E ontem eu estava ministrando junto com o Rogério, né, sobre o curso de batismo.
E ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. で、昨日、補助兄弟と、聖書の勉強をして、神の、再臨に対して教えました。O falar que Jesus está voltando não é só de agora. イエスが戻っているというのはもう今の話だけではないんです。 As pessoas não estão esperando somente agora. イエスは今を待ってるわけじゃない。 Essa volta de Jesus já vem falando desde 2024 anos atrás. もう2044年前からその話をしていま A す。 partir do momento que Jesus subiu aos céus, eles já estavam esperando que no dia seguinte talvez Jesus já voltasse. せっかくイエス様が天国に召された時からずっと、イエス様が戻るということを期待してた。 E assim começou os seus apóstolos a pregar: Jesus vai voltar. その同じようにその弟子たちがイエス様が戻ってくるということを伝道された。 É hoje, 今、 amanhã, 明日、 não sabemos. いつかわからない。 Mas nós estarmos no caminho com Deus nos garante que nós seremos levados, como Enoque foi levado quando ele andou com Deus. でも、エノクが神と共に歩んだように私たちが神と共に歩むことによって私たちも、天国に召されちゃうということで E a す。 mensagem que Deus nos deixa hoje: não desista. で、神は私たちに言っているのは諦めないでって言っています。 Nós nos cansamos. 毎日私たちは疲れるものである。 Muitas vezes dói na nossa vida, dói. 人生に痛みもある。 Muitas vezes nós nos machucamos. 多くの場合私たちも傷つく。 Muitas vezes nós somos alvo de gozação, nós somos. 多くの場合私たちも人に侮辱されたりすることもあります。 Muitas pessoas não vão gostar mais da gente, vai levantar muita gente. 場合によって人たちは私たちを嫌ってしまうこともあります。 Nós vamos nos cansar em todo momento, vamos cansar. 私たちは疲れることもある。 Às vezes dormir no meio do caminho, nós vamos dormir. 途中で寝たりしたりすることもある。 Mas em nenhum instante deixe de estar no caminho com Deus. でもどんな時でも神と共に歩むことを諦めないでください。 Às vezes nós olhamos, eu escolhi essa foto pelo seguinte: temos uma pegada ali andando na areia. この写真選んだのは、足跡が、一つしかない。 Talvez você possa pensar que é você andando nesse caminho. おそらくこの写真を見てあなたが歩んだということを思われるかもしれない。 Mas eu vejo ali o próprio Jesus nos carregando no seu colo. E Ele está andando por nós. でも、この写真を見ますと、イエス様が私たちを、腕に抱えて私たちを運んでいることを見ています。 Porque Ele sabe que nós nos cansamos. なぜなら私たちが疲れるものであるとご存知である。 Sabe que nós desanimamos. 私たちは諦めることがあります。 Mas Ele pede: não desista. でも彼は言うのは諦めないでっていう。 Em nenhum instante, não desista. どんな時でも諦めないでください。 Eu venci o mundo. 私はこの世に勝った。 Jesus venceu o mundo por nós. イエス様は私たちのためにこの世を勝った。 Hoje nós temos a Santa Ceia do 今 Senhor. 日私たちはその生産式に入ります。 Ele fez o sacrifício por todos nós. 私たちのために生贄となった。 Porque Ele quer a salvação de todos nós. なぜみんなの救いを求めているからです。 Ele quer a presença de todos nós. みんなの、存在を願っています。 Ele quer que nós sejamos arrebatados junto com Ele. その、イエス様と共に皆さんが天国に引き上がるように思っています。 Ele quer que todos nós estejamos junto com Ele naquela mesa. この用意したテーブルとに皆さんと一緒にいたい。 Aqui há um momento de felicidade passageiro. 今、このひとときは、過ぎ去る、喜びである。 Mas quando nós chegarmos diante dEle, na presença dEle, a Bíblia nos fala em Apocalipse que há uma mesa preparada para uma festa para nós. でも、黙示録に書いてあるのは、私たち共にある、永遠な、祝いがあるということを用意されているって書いてあります。 Porque Ele sabe que nós vencemos. なぜなら私たちが勝ったっていうことを分かる。 Nós vencemos tudo isso. 私たちはこれすべて勝ったということを、表します。 E é isso que está preparado para todos nós, para a sua igreja santa. だからその聖なる教会のためにそれを全部用意されています。 Então, hoje a palavra eu deixo para os irmãos, para a igreja.
continue a caminhar com Deus. だから皆さんに、与えたいのは、神と共に歩んで諦めないでください。 A nossa recompensa não é nessa terra, não é nesse mundo. 私たちの、ご褒美はこのようにもらうものじゃなく、 A nossa recompensa está lá, 私たちのご褒美は天国にあります。 junto com Ele. 神と共にある。 Por isso que a Bíblia fala: entre no gozo, no descanso eterno. だからこそ神は永遠の幸せの場所に入りなさいっていう。 Todos nós, muitas vezes, nós falamos: estou cansado, Deus, não aguento mais. たまに私たちはこういうふうに言ってます。もう疲れて耐えられないよ、神。 Mas lembre-se, Deus já está nos falando. Aquele lugar, quando nós entrarmos, você vai entrar num lugar de gozo e descanso eterno. でも神は言う。あなたはそこに入るときに、喜びと平和な人生、永遠な人生に入るということですって。 Falta pouco. あと少し。 Naquilo que nós estamos vendo os acontecimentos, falta pouco. まあ、私たちはこの、世の、印を見ますと、あと少しかかります。 Então vamos persistir. だからこそ私たちは諦めずに歩まなければならない。 Amém? Vamos colocar ダ de メで pé. しょうか。どうぞ皆さんご起立ください。 Assim como eu também já passei, às vezes eu passo num cansaço espiritual, creio que alguns irmãos que estão aqui também passam por isso. 同じような私が、霊的な、疲れがあるということは皆さんもあるということを思っています。 Eu também já cheguei a pensar, chutar tudo para cima e jogar tudo para fora e não querer mais saber de igreja. 人生にも全てを捨てられて、何もかも自分の人生を、過ぎていこうとも考えたこともあります。 Se alguém já passou por isso ou pensa por isso, もし lembre-se, 誰かそういう同じように思うことがあった場合は、 o que Deus falou para mim não vale a pena. よく考えなさい。神が私にこういうふうに言いました。そういうふうにして、解決することができない。 Não vale a pena. Não vale. それは価値がない。 Aguenta mais um pouco. あと少しだけで耐えてください。 Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai amado, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui hoje na Tua presença. 天にいらっしゃる私たちの父上、こういうふうにして私たちはこうして集まってあなたの御前に出ることを感謝します。 A Tua palavra é fiel para nos falar e também para nos ensinar. あなたの御言葉が充実であって私たちにいつも語っています。 Como é maravilhoso entender os Teus planos para nossas vidas. 私たちの人生のためにあなたの計画を理解することはどれだけの喜びがあるんでしょう。 Como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama como nós somos. 私たちはこのままで、愛していることを本当に、素晴らしいと思っています。 E o Seu amor nos contagia em todo momento. で、あなたの愛が私たちの人生にあふれます。 Que hoje, nessa tarde, Senhor, eu não sei como cada um tem chegado até aqui hoje. この、日がどういうふうに人たちが、この場に入ったのかは分かりませんが、 Nós nos reunimos somente no domingo aqui nesse lugar. 私たちはいつもここで日曜日に集まっています。 Mas durante a semana, só o Senhor conhece a cada um. でも、一週間の流れは、神しか私たちの人生を分かっています。 O Senhor conhece cada luta que cada um passa. 一人一人の戦いは全て分かります。 As dificuldades que cada um está passando. 一人一人だけが、大変の、時を送っているのが分かります。 Mas hoje o Senhor demonstrou através da tua palavra que o Senhor ainda nos ama e está amando a cada um de nós hoje. でもあなたの御言葉によって私たちは、どれだけ愛されてまた愛続けることを分かります。 E nessa tarde, Senhor, eu peço através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, aquele que pensou em desistir, que nesse momento eu seja renovado pelo Senhor. で、こうしてあなたに願います。もし、ここに、誰かものを諦めようと思った人には、どうか、
力を与えて支えてください。 Ah, Deus, é tanta luta, é tantas dificuldades, eu já muitas vezes não aguento mais. もう神よ、もう戦いがいっぱいで、もう、疲れてて耐えられないっていう。 Mas o Senhor está aqui conosco nesse momento. でも神は私たちと共にここにいます。 O Teu Espírito Santo também está aqui hoje, neste momento. 聖霊様も私たちと共にいます。 E o Senhor conhece todos nós. で、一人一人をご存知。 Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, que visita cada um. だからこのひとときに願います。どうか一人一人心触れてください。 Que nesse momento o Teu bálsamo, Senhor, esteja passando sobre o seu coração. あなたの冷やしの湯はどうか一人一人に注いでください。 Esse cansaço físico, esse cansaço muitas vezes espiritual, seja agora retirado em nome de Jesus. その霊的な疲れはどうか取り除いてください。 Nós queremos continuar andando nos Teus caminhos. 私たちはあなたの道に歩みたい。 Nós queremos perseverar nesse Teu caminho. あなたの道に歩み続けたい。 No Teu caminho há amor. あなたの道には愛がある。 No Teu caminho há vida. あなたの道に命がある。 É nesse caminho que nós queremos estar andando. その道に歩みたい。 Mas no meio do caminho nós nos cansamos, Senhor. でも途中で疲れることがあります。 Mas agora nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. でもこうして私たちはあなたの御前に出て、 E agora, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem estar agora tocando a todos nós, trazendo, Senhor, esse fortalecimento. どうかイエス様の名によってあなたは私たちにその力を与えてください。 Renove, Deus. その力を新たになってくださ Dê い。 força, ó Deus. 私たちにその支えを与えてください。 Alimente, ó Deus, 私たちまた para que nós podamos ter forças e caminhar. 力を与え、その道には続けますように、どうか私たちに力を与えてください。 Na Tua palavra fala que no meio do deserto o Senhor deu pão. 御言葉によって砂漠にいたときにパンを与えたことを書いてありま Mas す。 não é um pão comum, é o pão da vida. でも普通のパンではなく命のパンを与 E えた。 sejamos hoje alimentados nesse pão da vida. どうかその命のパンが私たちに与えてください。 Alimente a todos, ó Deus, 一人一人そのパンを与えてください。 para nós 私たちに encontrar com o Senhor. あなたと共に会えるように、 Para nós ouvir a Tua voz e falar, entrar no gozo eterno, do descanso eterno. この永遠の安らぎに入るようにという声を聞きますように、 Nós queremos chegar até aí, Senhor. そのところに行きたい。 Com as nossas forças nós não conseguimos, mas hoje o Senhor vai fazer com que venhamos ser renovados. 私たちの力だけで進まないが、あなたの力によって私たちは歩み続くことができます。 Fortalece-nos, Senhor. どうか私たちの力を、上げられますように。 E nós possamos estar sempre olhando para o Senhor. でまたあなたにしか見られるように、 O Senhor é o autor da vida. あなたが人生の創造主である。 E o Senhor trouxe vida a todos nós. でみんなにその人生、命を与えた。 E hoje nós temos a Santa Ceia. こうして私たちも生産式に出ま Nós す。 temos ali o pão e o suco de uva. こうしてそのブドウ酒とパンが用意してます。 É a representação do Senhor nas nossas vidas. 私たちの人生に、そのものを表します。 É a representação do Teu amor sobre nossas vidas. 私たちの人生にその愛を表しています É a。representação do sacrifício do Senhor para nossas vidas. 私たちの人生にその生贄のものを表します。 O homem tem pecado, o homem tem caído. 人が罪を犯して堕落してしまう。 Mas hoje o Senhor traz vida para todos nós. でも一人一人に命を与えています。 Continue, ó Deus, a abençoar. どうか、祝福して続けてください。 Continue, Senhor, a abençoar a continuidade desse culto. どうかこの、礼拝にも、一緒に私たちともに、いてください。 E que nós possamos voltar para nossas casas でまた私たちが家へ帰って com uma alegria. 喜びを持って帰れますように。 Não com uma alegria que o homem dá, その人が与える喜びではなく、 mas a alegria que o Teu Espírito Santo nos dá. でも
その聖霊様から与えられる喜びである。 Abençoe, ó Deus, a tua igreja, どうか教会を祝してください。 em イエ nome do Senhor ス Jesus. 様の名によって Amém, Senhor. アーメン。 Agradecemos, Senhor. 感 Amém. 謝い Os たし irmãos ま podem tomar す。 assento. どうぞご起立ください。